Graça e paz, meus irmãos. Testemunho, compartilhar com a igreja, quero compartilhar com a igreja a minha trajetória deste final de ano de 2019 até hoje, referente à minha enfermidade. Em dezembro, nós estávamos viajando, foi as primeiras sintomas de dores que eu tive, e começou algumas dores. Nós estávamos em viagem, lá em Arapongas, e depois Abel deu um medicamento, passou as dores. Na sequência, foi no acampamento dos pioneiros, quando eu levei Abel, depois era para ter voltado, mas eu passei muito mal aquela noite, a dor foi muito intensa. E domingo, Abel deu um remédio, passou e as coisas foram caminhando, as dores foram passando. No início da pandemia, começaram a aumentar as dores. Nós ficamos aquelas 2 semanas sem trabalhar e as dores começaram a aumentar e a gente começou a ficar preocupado. Mas ainda estava tudo fechado, né? Nós estávamos aguardando que os médicos voltarem a trabalhar e nós ficamos no aguardo. Aí quando retomaram, Abel foi marcar os exames, consultas, e na minha cabeça eu falei com ela, vou no urologista, porque nós nunca, eu não tinha nem feito nenhum exame mais aprofundado, e eu fiquei pensando na próstata. Mas nesse primeiro momento foi nos médicos, fizemos exames, nada aconteceu. Mas nisso a minha esposa, vendo que as dores dela abdominais, ela marcou uma consulta com o proctologista. E ele já em seguida, ele pediu para fazer uma colonoscopia. E nós fizemos a colonoscopia e naquele momento, eu estava ainda na sala de cirúrgica, e ele chamou minha esposa, e ele deu o resultado que é câncer no intestino. Lógico que o sentimento, né, abalou a minha esposa, e depois ela me chamou, falou, o assunto é sério, nós precisamos conversar sobre isso. E recebemos toda aquela carga, mas chegamos em casa e nós se acalmamos. Nesse primeiro momento, nós temos um Deus. Em Salmo ele fala, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Esse momento foi de me aquietar e chegar na presença dele. Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu é o meu Senhor e o meu Salvador. Então foi quando nós pedimos paz para Ele, pedimos realmente que Ele cuidasse daquele momento, reunisse nossas forças, nos ajudasse realmente para que nós pudéssemos enfrentar essas dificuldades. E, meus irmãos, Deus realmente é soberano. Ele deu paz, nos acalmou, me acalentou. Eu não fiquei preocupado com a doença, mas sim os passos que nós deveríamos dar daí para frente. E nós começamos a pedir a Deus que nos desse direção para aquilo que nós íamos fazer. Aí eu e minha esposa, nós conversamos e nós queríamos tirar uma segunda opinião de um outro proctologista para a gente poder saber como é que nós íamos dar andamento no tratamento. Aí minha esposa estava conversando com a irmã Sheila e foi sugerido um nome de outro proctologista. E nós fomos nesse novo proctologista, já com os exames, muitos exames. E por orientação desse proctologista, ele nos orientou que nós fôssemos consultar um oncologista. E nós fomos nesse oncologista, também levando todos os exames. E aí foi quando ele nos apresentou o tratamento, e ele mostrou exatamente que o câncer do intestino, e já tinha no fígado tinha uma lesãozinha, e seria apropriado fazer primeiro a quimioterapia para posteriormente fazer a cirurgia. E tudo isso, né, nós tivemos decisões a serem tomadas, mas tudo nós colocamos na presença do Senhor.
em tudo nós percebemos a provisão de Deus. Deus foi abrindo as portas, Deus foi cuidando dos detalhes, Deus foi realmente, as consultas, os tratamentos, foram acontecendo de uma forma que só realmente a gente percebe que Deus está abrindo as portas. Era quando foi para colocar o catéter, eles pediram 21 dias, que até 21 dias para poder fazer. Quando a Abel deu a entrada, logo na segunda-feira já me ligaram, autorizando. Na quarta-feira a Abel já foi lá no cirurgião, já marcou para quarta-feira, foi colocado o catéter, e na segunda-feira, no dia 29, nós já começamos para a primeira sessão de quimioterapia. Então, sim, Deus é bom, muito bom. Deus tem cuidado de nós, tem feito realmente, nos acalentado, nos dando força, nos dando paz, nos ajudando realmente, porque é uma situação que nos pegou de surpresa, mas Ele nos acalmou, Ele nos deu paz no nosso coração, e esse primeiro momento nós chegamos na presença dEle, aqui está. E chegamos, pedimos socorro dEle, orientação, capacitação, e Ele realmente cuidou de nós, está cuidando de nós. Um segundo momento, eu fui para a presença do Senhor em gratidão a Deus. Gratidão pela tão grande salvação, porque realmente nós estamos, lá em 24 de novembro de 96, quando nós fomos apresentado para nós o plano de salvação, Cristo foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, Ele pagou pelo meu pecado. E nós reconhecemos a santidade de Deus, reconhecemos que de fato necessitava de um Salvador. Confessei os meus pecados a Cristo e recebi Ele como meu Senhor e meu Salvador. A paz que excede todo entendimento é quando realmente nós descansamos no Senhor. E essa gratidão pela tão grande salvação, porque a Bíblia em João 5,24 diz que, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, a nossa esperança, nós somos peregrinos aqui, a nossa esperança está na eternidade com Ele. Então, nosso alvo é estar na eternidade com Ele. Então, Ele realmente nos dá força. E essa foi a melhor e a maior decisão da minha vida. Foi realmente entregar a minha vida a Jesus Cristo, e onde Ele realmente tem cuidado e zelado das nossas vidas. E com essa, eu sei que eu não mereço, mas pelo amor de Deus, pela misericórdia, Ele tem nos alcançado, tirado das trevas e trazido para a luz. E nessa decisão, e a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, e assim: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então Ele tem a santificação, o processo de santificação, transformando a minha vida, tirando realmente, me afastando da influência do pecado e me aproximando mais da santidade de Deus. E quão bom é realmente um relacionamento com a intimidade com Deus, quão bom andar segundo a vontade de Deus, a soberania de Deus nas nossas vidas. Então Deus tem cuidado, zelado e nos dado paz. Romanos 5,1 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa gratidão a Deus pela tão grande salvação. E também a gratidão pela minha família, Abel e o Guilherme, que estão 24 horas conosco. Realmente é uma bênção. Agradeço a Deus, oro por eles, porque eles têm dado suporte, têm cuidado, têm zelado, têm me ajudado. A auxiliadora, né? Minha esposa tem sido, na acepção da palavra, auxiliadora, tem me dado realmente todo o suporte, estando comigo todo momento, e eu tenho orado a Deus, gratidão pela minha família. E esse apoio que eu tendo com Ele é importante, porque eu vi realmente o crescimento
espiritualmente do Guilherme. Numa das situações, a Abel ainda abalada, nós conversamos, porque nós estamos conversando abertamente sobre os assuntos, e o Guilherme chegou para a Abel e falou assim: mãe, se o pai não morrer de câncer, ele vai morrer de outra coisa. Se não tiver o arrebatamento. Então, isso, a maturidade espiritual, nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. E nós ouvimos hoje na escola bíblica que desde quando nós nascemos, nós já sabemos quando Deus já sabe quando nós vamos. Não foi isso? O pastor falou hoje na escola bíblica? O pastor falou sobre isso. Na escola bíblica o pastor hoje falou sobre isso, lá em Salmo 139, que realmente nós sabemos, Deus sabe do nosso tempo. Então a nossa vida está na mão do Senhor, é no tempo dele. Então aquilo foi confortante, para mim foi importante, porque realmente a família estava se fortalecendo e todos nos ajudando, e todos realmente me dando apoio, fazendo com que nós pudéssemos passar cada dia. Então cada dia nós estamos passando, cada dia aquilo que é necessário fazer e pedindo a Deus que nos dê forças. Então, gratidão pela minha família, pela minha esposa, pelo Guilherme. Pela visita do meu filho, quando o meu filho lá de Arapongas, o Cleverson, a minha nora Fabiana, os meus netos, Lucas, o Gabriel, a Sofia, que foi muito importante, que eles estiveram aqui me dando apoio. Ele queria vir de qualquer forma, quando ele soube, ele veio para cá, ficou 4 dias conosco, deu suporte, se colocou à disposição. Foi muito importante realmente essa visita. As minhas filhas, né? Até hoje a Rita esteve conosco, e a Mira, eles têm nos apoiado, se colocado à disposição. O meu irmão que mora em Jundiaí, ele tem entrado em contato e tem também se colocado à disposição. A família da Bel, que tem sido realmente um suporte, tem se colocado à disposição, nos ajudado. Então, gratidão pela família. Nós realmente, que Deus tem nos dado essa condição, e as pessoas estão tendo o cuidado e zelo. E gratidão por essa igreja, pelo ministério dessa igreja. Eu tenho orado a Deus, porque nessa igreja, eu tenho dito isso, na história da igreja, a igreja ela fez e faz a diferença. Então, pelo ministério dessa igreja, pela pregação da palavra, pelo fortalecimento que eu tenho recebido dessa igreja, pelo auxílio realmente espiritual. Então, tudo isso vai nos dando fortalecimento, vai nos mostrando realmente como nós estamos estudando na escola bíblica, quão grande é esse Deus, quão maravilhoso é esse Deus, como é bom esse Deus. E a igreja tem um papel importante, fundamental, no nosso crescimento, fortalecimento, na nossa separação deste mundo, da influência do pecado. Então eu tenho gratidão por esse ministério dessa igreja, porque realmente tem afetado a minha vida, tem realmente fortalecido a minha vida, a vida da minha família, tem nos ajudado realmente a que nós pudéssemos realmente crescer. Isso é importante. Gratidão, orando também gratidão pela irmandade da igreja. E eu não vou nominar o nome de todos, porque eu vou ser injusto, né? Mas em nome do pastor José e da irmã Rose, essa é a expectativa da igreja. Os irmãos têm se colocado à disposição. Obrigado pelas orações dos irmãos. Muito obrigado. Eu sei que os irmãos estão em oração. Tem irmãos que têm me ligado, tem outros que têm me visitado. Eu sei que nessa pandemia tem um pouco de restrição, né? Mas vocês têm confortado o meu coração, vocês têm realmente me alegrado. E muito importante esse papel da irmandade, que realmente nós como irmãos em Cristo, nós temos realmente, a igreja tem me sustentado nesse sentido também, me fortalecido, com certeza, pelas orações dos irmãos. Eu tenho encontrado forças no nosso Deus para que nós possamos a cada dia passar por essa etapa.
Também gratidão pelas igrejas da nossa região, até de outros estados, né? Com o pastor Claudinei, eles entraram em contato, colocaram em oração nas suas igrejas. Então, os irmãos em Cristo, a família de Cristo, intercedendo. Então, gratidão a Deus por realmente nós temos na unidade do Espírito Santo, nós temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo, o mesmo propósito de orar por o autor e consumador da nossa fé e realmente saber que Deus está cuidando e zelando de cada um de nós e está nos fortalecendo. E Ele é soberano sobre as nossas vidas. No tempo dEle, da forma dEle, e Ele vai nos cuidando e zelando. Gratidão também, eu tenho orado pela empresa, pelos os proprietários da empresa, que eles também têm se colocado à disposição, têm me auxiliado, têm feito realmente um papel muito importante, e também pelo quadro de funcionários, colegas de trabalho, que têm me apoiado também em todas nessas trajetórias que nós estamos passando. Então, meus irmãos, Deus é bom, é muito bom. Deus realmente ele cuida de nós, Ele zela de nós, realmente Ele está me amparando, me confortando no meu coração, eu sinto paz no meu coração. Eu tenho deitado, eu tenho dormido, quando realmente vem o sono, eu tenho dormido, Ele tem tirado isso, não fico pensando nas consequências, pensando em cada dia o que vai acontecer. Cada dia, nós estamos pensando no dia a dia. E Deus tem nos dado força, dado sabedoria e dado instrução. Eu queria, para encerrar esse meu breve testemunho, uma leitura do devocional do dia 2 de julho, que ele diz assim: todos nós viveremos apenas por um curto período na terra. Logo, não estaremos mais aqui. A diferença para o Filho de Deus é que ele não pertence a este mundo, mesmo estando aqui. A salvação que Jesus Cristo concede inclui o fato do que ele foi adiante para preparar um novo lugar para quem crê nele. E ele disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Se você está diante de dificuldades, quero motivá-lo a confiar em Cristo. Ele está pronto a ajudar, pois também passou por todo tipo de sofrimento e venceu. E em breve ele voltará para levar consigo todos que creram em seu nome e depositaram sua confiança nele. Tão somente creia, ele é fiel e fará como falou. O sofrimento de hoje não se compara à glória de Cristo que está preparando para quem o ama. Amém? Então Deus realmente Ele nos ama, Ele está nos dando provisão, Ele tem cuidado de nós, tem zelado, e eu sou grato. Tudo isso, a gratidão que nós colocamos aqui realmente é do meu coração, por tudo aquilo que nós temos feito e que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Essa noite o título da mensagem é A Graça de Deus. E o texto base que nós vamos usar nessa noite é 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 5. 1 Pedro capítulo 5, de 5 a 14. Então diz assim a palavra do Senhor: rogo, irmão, aos jovens sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aqueles que encontram em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos, vós que achais em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem nos reunido como igreja. Obrigado por esse momento, Pai, que nós possamos abrir uma porção da Tua Palavra e nos fortalecer, ó Pai, nos ajude mesmo para, como igreja, que possamos conhecê-lo melhor, podemos ter uma intimidade contigo, Pai. Fale aos nossos corações, me use meramente como instrumento em Tuas mãos para glorificá-lo e exaltá-lo, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, o motivo e o propósito dessa epístola de 1 Pedro, o autor sagrado queria fortalecer os crentes da Ásia Menor, para poderem enfrentar as tribulações que já sofriam, preparando-os para testes ainda mais severos no futuro. Essa Ásia Menor, ela é a Turquia asiática. As suas fronteiras leste e sudeste são amplamente consideradas como sendo as fronteiras turcas com os países vizinhos, que são Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque e Síria, em direção do sentido horário. Ele também queria que se mostrassem firmes na sua lealdade cristã e mostrou-lhes que o próprio Cristo fora assim perseguido. O alvo do autor dessa epístola é exclusivamente prático. O seu próprio desejo era o de inspirar e encorajar seus leitores em face de uma severa perseguição, ou pelo menos em face da oposição. E o propósito dele ensinar realmente, através dessa carta, há uma esperança eterna que conduz à salvação da alma. Ela se alicerça sobre a redenção, e isto mediante a expiação pelo sangue de Cristo, e não devido a méritos pessoais. Então ele está nos dando realmente uma direção para aquele povo naquele momento, e trazendo realmente para nós, para que nós possamos entender que só através de Cristo Jesus que nós possamos nos redimir dos nossos pecados e possamos voltar a uma comunhão com Deus. Então ele está colocando que esses méritos não somos nós mesmos, é pelo amor, pela misericórdia do próprio Deus. Ao encerrar a sua carta, Pedro dá à igreja 3 admoestações importantes a obedecer para glorificar a Deus em meio a essa experiência difícil. Então nós vamos verificar essas 3 admoestações que o apóstolo Pedro ele traz para nós nesse trecho da sua carta de 1 Pedro de 5 a 14. A primeira demonstração que ele nos traz é que ele fala que nós sejamos humildes. Ali do versículo 5 ao versículo 7, ele coloca da seguinte forma: rogo igualmente aos jovens, que sejam submissos aos que são mais velhos,
Outros sim, apesar disto, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro recomenda que todos os cristãos sujeitem-se a Deus e uns aos outros. Os cristãos mais jovens, que estão começando na sua trajetória espiritual, devem submeter-se aos mais velhos em tempo espiritualmente falando, por respeito não apenas por sua idade, mas também pela sua maturidade espiritual. Claro que nem todo cristão mais velho é um cristão maduro, pois a quantidade de anos não garante a qualidade de experiência. Mas o que ele está nos colocando aqui é que nós possamos nos humilharmos perante Deus, e quando nós estamos humilhando perante Deus, nós vamos fazer com que nós possamos, o trato com os outros seja realmente um trato do amor realmente que nós recebemos de Deus quando recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então ele tem aqui, a solução é apresentada em duas partes. Primeiro, ele fala que todos os cristãos de todas as idades devem sujeitar-se uns aos outros, amar uns aos outros, nós devemos respeitar uns aos outros, nós devemos fazer com que a igreja ela ande realmente em sintonia em Cristo Jesus através da palavra e da unidade do Espírito Santo. É nesse contexto que ele está trazendo para nós aqui, nessa humildade. E todos devem o quê? Sujeitar-se a Deus. A resposta ao conflito é cingir-vos todo de humildade. Cada um de nós devemos ter uma atitude de servo a ministrar ao outro. Quando nós realmente vamos tratar com alguém que nós precisamos realmente fazer com que as pessoas possam, nós queremos edificar alguém, nós devemos nos humilharmos perante Deus, para que nós possamos receber realmente, reconhecer a nossa humildade, para que nós possamos também tratar com os nossos irmãos, para que a igreja possa realmente ser edificada e crescer no ponto de vista de todos no conhecimento de Deus. Mas quando nós devemos tratar com alguém, quando nós queremos ter, a palavra de Deus nos mostra exatamente como nós devemos agir. Quando nós temos alguma dificuldade, olhamos para a palavra de Deus, porque Ele vai nos dar a direção, a forma certa, a maneira de agir. E quando nós queremos encontrar a verdadeira humildade, é descrita em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Então nós temos um parâmetro para que nós possamos o quê? Nos humilharmos perante Deus. Nós temos realmente a palavra de Deus nos mostra como devemos agir para que nós possamos tratar um com os outros, mas sempre do ponto de vista de Deus. Então diz assim, a verdadeira humildade em Filipenses capítulo 2, nos 11 primeiros versículos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é possível
sujeitar uns aos outros sem antes de sujeitar a Deus. Nós temos realmente um parâmetro, a palavra de Deus, nós devemos nos apropriarmos dessa palavra, realmente nos sujeitarmos a Deus, para que nós possamos também sujeitarmos aos nossos irmãos, edificar o corpo da igreja. É preciso graça para haver submissão aos outros cristãos, uma graça que Deus pode dar se nos humilharmos diante dele. E essa graça é a bondade de Deus, é o favor de Deus, para que nós possamos realmente receber esse favor de Deus, essa orientação de Deus, essa capacitação de Deus, para que nós possamos também tratar com os nossos irmãos. É o que o apóstolo está colocando aqui, para que eles pudessem realmente ser edificados como igreja, cada um pudesse realmente se humilhar perante Deus e também reconhecer o valor do irmão que estava ao seu lado, para que a igreja pudesse realmente crescer em conhecimento e conhecer em santidade, crescer em amor, conhecer em bondade, e assim a igreja de Cristo, ela vai realmente fazer a diferença no meio onde se está. Dentro da teologia cristã, a graça veio indicar o favor divino, gratuitamente oferecido com base na missão de Cristo, recebida através da confiança humana na palavra de Cristo. Somente quando nós temos uma comunhão com Deus, através de Cristo, nós vamos nos apropriarmos desse amor, apropriarmos realmente da alegria, do domínio próprio, da bondade, da misericórdia de Deus, para que nós possamos realmente, como irmãos, caminharmos juntos para edificar o corpo de Cristo. Nós precisamos estar, conforme o apóstolo está colocando aqui, que nós sejamos humildes perante Deus, para que nós possamos nos humilharmos também perante aos nossos irmãos, para caminharmos juntos. Graça, o favor e a bondade divinos para com os homens, ou então de um ser humano para com o outro. Não tem outra forma. Se nós recebemos esse favor, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós realmente nos apropriamos desse amor, dessa alegria, dessa paz, do domínio próprio, da longanimidade, bondade, tudo isso é fruto do Espírito. Assim nós vamos também tratar um com os outros. E 2 Timóteo, capítulo 1, de 8 a 9, diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, Paulo está dizendo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Somente através de Cristo que nós recebemos esse favor, essa bondade, pela nossa natureza, nós somos transformados realmente para que nós possamos glorificar a Deus, para que nós possamos exaltar o nome do Senhor através das nossas atitudes. E ainda, o apóstolo Pedro continua falando que Deus resiste aos soberbos, porque odeia o pecado do orgulho. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Isaías capítulo 14, 12 a 15 trata sobre isso. Foi o orgulho, o desejo de ser como Deus, que instigou Eva a experimentar o fruto proibido. A soberba da vida é sinal de mandamento. Muitas pessoas querem ser igual a Deus, realmente têm o orgulho, eles querem ser exaltados, mas aqui o apóstolo Pedro está falando que nós temos que nos humilharmos perante Deus, para que nós possamos deixar a nossa velha natureza e nos apropriarmos da nova natureza e deixarmos as coisas antigas para trás e realmente olharmos para o caráter e sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscências da carne, que é a satisfação sexual, o desejo exagerado da satisfação sexual, a concupiscência dos olhos, que é a cobiça, a soberba da vida, que é o egoísmo, não procede do Pai, mas procede do mundo. O único antídoto para o orgulho é a graça de Deus, que recebemos quando nos sujeitamos a Ele e que se manifesta então na sujeição de uns para com os outros. E essa submissão que o apóstolo Pedro está falando aqui, a submissão é um ato de fé. Confiamos que Deus dirige a nossa vida e realiza os seus propósitos a seu tempo. E aqui eu quero abrir um parênteses, quando ele fala que a submissão é um ato de fé.
Fé que trata na palavra de Deus, ela tem o primeiro momento da fé é um conhecimento que nós temos do que conhecer os propósitos de Deus e as suas promessas através da palavra. Quando nós realmente conhecemos a Deus, nós reconhecemos que é um Deus santo, um Deus de misericórdia, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus onisciente, onipotente, e onipresente. Esse Deus realmente que criou todas as coisas, está no controle de todas as coisas, de valores absolutos, valores que não mudam, valores realmente que só pode estar onde que Deus está presente, que a moralidade, o amor, a bondade, a fidelidade está com Ele. Quando nós olhamos o conhecimento, essa fé, através da palavra, nós reconhecemos também a nossa natureza, que essa palavra conhece a nossa natureza, que a nossa natureza ela é pecadora, que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós estamos, como nós vimos, nós estamos separados realmente desse relacionamento com Deus em função do nosso pecado e a santidade de Deus. Então nós não podemos chegar na presença de Deus por causa do nosso pecado, porque é um Deus santo. Então nesse primeiro momento a fé, ela traz desse conhecimento, ela traz realmente que nós conhecemos realmente quem Deus é, conhecemos a nossa natureza e conhecemos também a promessa que Deus faz de amor, da bondade através de Cristo Jesus. Então o primeiro momento da fé que a Bíblia trata é desse conhecimento. Nós conhecemos de fato quem é esse Deus, reconhecemos a nossa velha natureza, pecadores que somos, e com isso ela traz uma aceitação. A fé tem que ter uma aceitação, aceitar a palavra com inspiração divina. Segundo Timóteo diz assim, 3:16-17, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando nós aceitamos de fato que a Bíblia trata, que foi inspirada por Deus, usou homens para realmente passar essa mensagem para nós reconhecemos que nós somos pecadores, reconhecemos que Deus é santo, nós aceitamos realmente que esse Deus foi o Criador dos céus e da terra, que nos criou, que Ele é soberano, Ele está soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Nós aceitamos realmente a palavra de Deus. Essa é a fé que vai construindo realmente um relacionamento para com Deus. E ainda essa fé que ele tem tratado aqui, ele fala que fé é a questão de confiança. Quando nós confiamos realmente no sacrifício de Cristo, como descrito na palavra, para a salvação de todos que creem. Então, quando nós reconhecemos que esse Deus, reconhecemos a promessa dele, que através de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para pagar pelos meus pecados, e eu reconhecendo a minha natureza pecadora que sou, e quando realmente nós tem essa consciência, a nossa mente tem essa consciência, reconhecemos isso, fala de arrependimento, olhando para o Deus Santo, olhando para a nossa natureza decaída, pecaminosa que nós temos, e a Bíblia trata que só há um caminho de salvação, só através de Jesus, não tem outra forma, não tem outro caminho para se reconciliar com Deus, e o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então quando nós há essa confiança, e nós aceitamos aquele sacrifício que foi substitutivo, que Ele nos substituiu naquela cruz, e nós aceitamos, Senhor, eu realmente sou um pecador, reconheço de fato que eu não posso fazer nada pela minha salvação, mas o Senhor, ó Pai, eu quero declarar realmente que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador. E a Bíblia é uma promessa que nós não merecemos, mas quando de fato nós recebemos Cristo como o Senhor Salvador, confiando no sacrifício, Ele fala que nós temos a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna, ainda que morra, viverá. Então nós temos aqui essa fé que fala de conhecimento, de aceitação, de confiança. E quando isso acontece, desse encontro pessoal com Cristo, quando a pessoa realmente deixa Cristo ser o Senhor da sua vida, ele fala realmente que há uma transformação. Realmente ali as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há um processo de santificação, há um desejo da pessoa, que é o próximo passo da fé, a obediência. Obedecer em gratidão a Deus, pelo que nos consagrando a Deus, sendo separados para glorificá-lo. Então, essa fé que o autor fala, a submissão é um ato de fé, é quando nós conhecemos de fato quem Deus é, no qual Ele é o Deus Santo, quando nós aceitamos de fato o que a Bíblia
trata dele como ele é descrito na palavra, e nós aceitamos isso, nós confiamos que aquele sacrifício de Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, realmente nos transforma, ele nos dá realmente uma nova visão, muda os nossos conceitos, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir, o nosso falar, o nosso ouvido, o nosso desejo de estar com ele a sós, no tempo de oração, no tempo de ler a palavra de Deus, nos edificarmos como realmente Deus quer que nós saiamos realmente separados para a glória dele e separados da influência do pecado. Nós vamos ter a gratidão de obedecer a Deus com alegria no nosso coração, com paz que Ele traz para nós. Então nós somos separados para glorificá-lo, nós estamos aqui para glorificá-lo. Então é isso realmente que Deus, quando o autor fala de submissão da fé, ele está dizendo realmente que nós estamos aqui para glorificá-lo, estamos aqui para andar de acordo com o padrão moral deles, os valores absolutos no qual eles têm estabelecido, que não tem nada de o pecado, que é tudo aquilo que desagrada a Deus, mas Ele nos purifica, Ele olha para nós através do sangue de Cristo, Ele olha o nosso coração alvo como a neve, e assim nós temos uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, e nós possamos chegar na presença dEle, não porque nós merecemos, mas porque o próprio Jesus é o nosso advogado, Ele vai realmente nos dar a liberdade de chegar na presença de Deus, e nós temos uma vida transformada em Cristo Jesus. Essa submissão de um ato de fé, de acordo com 1 Pedro 5,7, voltando ao nosso texto, ele fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deve-se entregar todos os cuidados, passado, presente e futuro, ao Senhor de uma vez por todas. Não ficarmos realmente, Ele vai nos libertar de tudo aquilo, realmente nos perdoar, aquilo que é passado, e Ele vai nos dar uma nova vida, vai dar um papel em branco para nós podermos escrever uma nova história da nossa vida. Não se deve lançar as ansiedades sobre Ele aos poucos, retendo as preocupações que acreditamos ser capazes de resolver por conta própria. Guardar pequenas ansiedades fará com que logo elas se transformem em grandes problemas. Nós devemos realmente descansar no Senhor, saber que Ele é soberano, saber realmente que Ele está no controle das nossas vidas, saber realmente que o socorro vem dEle, em qualquer momento da nossa vida nós temos que colocar na presença dEle, e Ele vai realmente tratar conosco, cuidar, zelar, nos orientar, nos capacitar. Cada vez que surge um novo fardo, devemos pela fé lembrar o Senhor e nós mesmos de que já entregamos a Ele. Então Ele realmente com essa soberania, com esse poder, com esse amor, com essa misericórdia, com a justiça dEle, Ele vai nos conduzir realmente para o caminho que seja realmente para que nós possamos glorificá-lo, para que Ele vai nos desviar das dificuldades, dos problemas do qual nós podemos cair na armadilha do Satanás, mas Ele realmente está cuidando de cada um de nós não devemos se esquecer disso. Ele está no controle de todas as nossas vidas, independente da situação no qual nós estamos passando. De que maneira Deus mostra seu amor e cuidado para conosco quando lhe entregamos nossas preocupações? Qual é a forma? Aqui o apóstolo ele coloca: dai-nos coragem para enfrentar as preocupações com honestidade e não fugir delas. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Deus que nós conhecemos da palavra, esse é o Deus do qual nós entregamos nossa vida quando recebemos a Cristo Jesus, esse é o Deus que fala: não fica preocupado, porque eu estou contigo. Ele vai te dar realmente a orientação, Ele vai te ajudar nos momentos que você precisa de ajuda, Ele vai te fortalecer no momento que você precisa ser fortalecido, Ele vai te sustentar no momento que você necessita de sustento da sua vida, vai te dar paz no seu coração, vai te dar direção e vai realmente te dar condições para que você possa glorificá-lo e exaltá-lo e poder também testemunhar dele para que outras pessoas venham conhecer esse mesmo Deus no qual você serve. A outra maneira, Ele nos dá a sabedoria necessária para compreender a situação. Tem momento na nossa vida que nós ficamos numa situação que nós não entendemos o que está acontecendo.
Mas a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos dá realmente condições. Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e ser-lhe-ás concedida. Então, quando você tem realmente uma condição que você não sabe o que está acontecendo, vá para Deus, dobre o seu joelho, ore para Deus, peça auxílio, peça direção, peça realmente que Ele faz te confortar. Ele vai te dar condições para que você possa enfrentar dia após dia, situação após situação, entender os propósitos dEle, mesmo naquele momento você não está entendendo, mas você vai ter confiança nele, porque Ele está cuidando de você naquele momento. Ainda Ele mostra o seu amor, nos dá força para fazer o que é preciso. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabe realmente a nossa necessidade, Ele sabe daquilo que precisamos naquele momento para confortar os nossos corações, para abrir portas, para nos conduzir realmente nesse mundo, para que nós não caiamos na armadilha. Ele vai nos dar força. E também, de maneira que Ele mostra o amor, é quando Ele nos dá a fé necessária para crer que Ele fará o resto. O salmista, o Salmo 37,5, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa nele, deixa Ele conduzir sua vida, deixa Ele fazer segundo realmente o propósito dEle para a sua vida. Confia nele, para que Ele possa realmente fazer com que você ande nos seus caminhos, nos seus propósitos, nos seus valores, e com isso você vai glorificá-lo, exaltá-lo. Então, quando o autor aqui fala de humilharmos perante Deus, é nos colocarmos a nossa vida na presença dEle, a nossa segurança na mão dEle, deixar que Ele realmente nos conduza de acordo com os propósitos, para que Ele possa realmente ser glorificado, exaltado. Quando nós humilhamos, nos reconhecemos de fato que necessitamos da presença dEle, necessitamos realmente do auxílio, da orientação e da capacitação dEle para as nossas vidas. Essa foi a primeira demonstração que o apóstolo coloca nessa epístola. A segunda demonstração, importante a obedecer para glorificar a Deus em meio a essa experiência difícil. Sejam vigilantes. Essa é a segunda demonstração. Sejam vigilantes. Ali no versículo, nosso texto de 1 Pedro, de 5, 8 a 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Um dos motivos pelos quais temos ansiedade é o fato de possuirmos um inimigo, Satanás. Significa adversário. E a palavra diabo quer dizer acusador. Então Pedro, ele dá várias instruções práticas a fim de ajudar a conquistar a vitória sobre o adversário, e nós vamos ver algumas delas aqui, no qual ele elenca aqui. Uma vez que Satanás é o inimigo sutil, devemos ser o quê? Vigilantes, estar sempre de guarda. A sua estratégia é falsificar tudo o que o Deus faz para que nós possamos cair na armadilha. Então nós precisamos ter aqui a nossa base, é o quê? A palavra de Deus, nos fortalecer no conhecer a palavra de Deus, para que conhecendo quem Deus é, conhecendo os seus propósitos, conhecendo de fato a palavra, nós vamos identificar logo quando vem qualquer coisa que não seja proveniente de Deus. E é isso que ele está tratando aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 a 15, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Se não fosse pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, o inimigo nos enganaria com facilidade. Quanto melhor conhecemos a palavra, mais aguçados serão os nossos sentidos espirituais para detectar a atuação do Satanás.
Por isso é necessário que nós investimos tempo no estudo da palavra, investimos tempo no nosso devocional, investimos tempo no nosso tempo de oração, no relacionamento com Deus, para que Ele nos fortaleça, nos dá realmente, conhecendo realmente Deus, nós vamos nos fortalecer, nós vamos ter condições de, como diz aqui o autor, ficar aguçado no sentido do que quando nós vemos qualquer coisa que não vem de Deus, nós temos convicção disso, porque nós conhecemos a Deus através da sua palavra, e nós possamos ter certeza que aquilo não provém de Deus, e nós não vamos cair na armadilha. É necessário, é importante que nós tenhamos um tempo de qualidade com Deus a sós, um tempo a sós no nosso devocional diário, para que nós possamos crescer, se fortalecer, como nós vimos aqui no texto. Ele vai nos dar força, vai nos dar sabedoria, vai nos dar orientação, nos capacitar para que nós possamos identificar a ação realmente do Satanás, para que nós não caímos na armadilha dele. Então, no 1 João, no capítulo 4, de 1 a 6, ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provais os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando nós chegamos lá no verso 14 de João 16, ele fala que o Espírito Santo veio o quê? Glorificar a Jesus. Toda ação que não glorifique Jesus, realmente não vem de Deus. Então é importante que nós possamos nos identificarmos realmente nesse sentido. E aqui em 1 João ele está nos dando aqui um panorama realmente do que muitas coisas têm sido colocadas, mas não provém de Deus. No verso 2 do 1 João capítulo 4 diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós realmente devemos conhecer a Deus, a palavra de Deus, conhecer esse Deus que nós vemos na fé, que o conhecimento é conhecer a palavra de Deus, para que a própria palavra nos edifique, nos dê realmente a sabedoria, para que nós possamos identificar aquilo que provém de Deus e aquilo que realmente não provém de Deus. Resistam a ele, ao diabo. Resistir ao inimigo significa manter-se firme na palavra de Deus, e recusar-se ser movido, ou ser convencido, ou ser persuadido, resolvido por outras instruções que não sejam da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus através da palavra. Nós precisamos investir tempo, conhecer, estudar a palavra, fazer com que nós sejamos realmente doutrinados dentro da palavra, para que nós possamos ter a sabedoria, para que nós resistimos o inimigo através de quem? Através da palavra. O Espírito Santo revela a palavra para nós, nos dando fortalecimento, enchendo o nosso coração da palavra, para que o salmista fala que o nosso coração, que quando está cheio da palavra, para que nós não possamos, para nós não pecarmos contra Deus, é importante colocar a qualidade do nosso coração, a palavra de Deus, para que nós não caiamos, seja convencido, persuadido, resolvido por outros enganadores, que não seja realmente de Deus. Por isso que o autor fala, resistir ao inimigo. Esse resistir ao inimigo, nós temos que conhecer a Deus, e nós vamos ter a autoridade, que é através de Deus, para que nós possamos manter firme na palavra de Deus, e falar não para as coisas desse mundo, não para o pecado, não para a satisfação pessoal nossa. Ele vem, nós queremos nos glorificar a Deus, nós queremos nos santificar para Deus, ser um povo separado para Deus, e separado da influência do pecado, para que nós possamos glorificar e exaltar. Nós precisamos investir tempo na palavra de Deus. As nossas armas
são a palavra de Deus e a oração. A nossa proteção é a armadura completa que Deus nos dá. Ele sabe exatamente da nossa natureza, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe realmente os nossos pontos fracos, mas Ele também nos capacita, Ele nos dá condições para que nós sejamos protegidos dessa armadura completa de Deus. Antes de se manter firme diante de Satanás, é preciso curvar-se diante de Deus. Nós precisamos dobrar o nosso joelho diante de Deus. Filipenses capítulo 6, do verso 10 a 13, quando realmente nós temos essa proteção, armadura, Deus nos dá completas condições para que nós possamos realmente ser afastados da influência do Satanás, da influência do pecado. Efésios diz assim, capítulo 6, de 10 a 13: quanto aos mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor, só Ele mesmo pode nos dar essa condição, só Ele mesmo pode nos fortalecer, só Ele pode nos dar nos revestir de toda essa armadura, para que nós possamos realmente falar não para os nossos desejos, não para o nosso pecado, não realmente porque o nosso coração é enganoso. A Bíblia fala lá em Jeremias que o nosso coração é desesperadamente corrupto, e nós devemos realmente ter a palavra de Deus no nosso coração, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e ter o poder do Senhor, nos apropriarmos desse poder, se revestir de toda essa armadura, para que nós possamos realmente andar em santificação, num processo realmente de separação para Deus, para glorificá-lo. Essa foi a segunda demonstração que o apóstolo Pedro trata aqui na sua carta. E a terceira admoestação, ele fala que é importante obedecer para glorificar a Deus em meio a essa experiência difícil. Sejam esperançosos. Essa é a terceira admoestação. Seja esperançosos. Do verso 10 ao verso 14 diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há do que? De aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, olha, quando recebemos a Deus, Ele está dizendo que nós devemos ter esperança, porque Deus vai nos aperfeiçoar na imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ele vai nos firmar na sua palavra, vai nos firmar nos valores absolutos, para que nós não caiamos na armadilha do Satanás. Ele vai nos dar força para enfrentar cada dia, cada experiência. Ele vai realmente nos dar condições para que nós possamos identificar de fato aquilo que provém de Deus, não, e vai nos fundamentar na sua palavra, para que nós não pecamos contra Ele. E no verso 11 diz assim, de 1 Pedro: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estar firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com óculos de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Pedro, ele encerra em tom positivo e lembra os seus leitores de que Deus sabe o que faz e que se encontra no controle de tudo. Por isso que é um Deus soberano. É um Deus que está no controle e é um Deus que sabe de todas as coisas. Então ele está encerrando aqui de uma maneira positiva e lembrando aos seus leitores que Deus sabe o que faz e se encontra no controle de todas as coisas. Por mais difícil que se torne o fogo ardente, o cristão sempre tem a esperança de estarmos na eternidade. Nós estamos aqui como peregrinos por um tempo. E o Pedro ainda apresenta aqui vários motivos
para essa atitude de esperançosa que nós vivemos. Ele coloca aqui alguns motivos que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro, nós temos a graça de Deus. Aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, recebeu o favor imerecido, a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, para que nós possamos realmente, com essa graça, a salvação pela graça de Deus, por esse favor imerecido, pela bondade, pela misericórdia, Ele nos chamou antes de o invocarmos, já temos a experiência de que o Senhor é bondoso, de modo que não preciso temer coisa alguma. A sua graça é multiforme. A sua graça é multiforme, que se manifesta de diversas maneiras. É apropriada a todas as situações da vida. Sujeitando-nos ao Senhor, Ele nos concede a graça de que precisamos, da bondade de que precisamos, do favor que nós precisamos. Ele sabe da nossa necessidade, e quando nós sujeitamos a Ele, nós temos essa graça de Deus. Ele vai nos dar condições para que nós possamos realmente, diversas formas que Ele vai nos suprir as nossas necessidades, cuidar da nossa vida, em razão desse amor, em razão realmente dessa bondade, realmente desse favor que Ele nos faz através de Cristo Jesus. Na verdade, Ele é o Deus de toda graça. Tem a graça, a bondade dEle para socorrer em todo momento de necessidade. E nós sabemos disso, que toda necessidade que nós encontramos, Ele vai nos dar condições para que nós possamos, ó Deus, Ele vai nos socorrermos. Ele vai nos dar condições para que nós possamos buscá-lo. Ele vai confortar o nosso coração. Ele vai nos dar realmente força para enfrentar as nossas adversidades. E nós sabemos que esse é o Deus que cuida de todas as situações. Hebreus 14:16 diz assim: achegamo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cada um sabe da nossa necessidade, sabe da sua necessidade, mas coloca na presença de Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Chega na presença dEle, coloca a sua ansiedade, a sua dificuldade, porque pela sua graça Ele vai nos socorrer, Ele vai nos dar condições, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar realmente paz no nosso coração, e saber realmente que a nossa esperança é o maior presente que nós temos, é estar com Ele na eternidade. Ainda, quando ele fala, o apóstolo fala que nos apresenta esses vários motivos para essa atitude de esperança, ele fala que sabemos que estamos indo para a glória. Essa é a nossa esperança. Quando, lá em 24 de novembro de 96, quando foi apresentado o Evangelho para nós, para mim e para minha esposa, que nós fizemos uma decisão, reconhecemos de fato que nós realmente pecadores que nós somos e necessitamos de um Salvador, nos arrependemos, declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e naquele momento a pessoa que estava apresentando o Evangelho perguntou para nós: vocês têm certeza, se você morrer, você vai para o céu? Naquele momento nós tínhamos a certeza absoluta. Minha esposa ainda lembra até hoje, ela disse assim: graça, presente é presente. Ela fez até assim: presente agora é meu, agora realmente eu estou com Cristo. E a Bíblia nos garante, não é que nós merecemos, mas Ele nos garante que nós estaremos com Ele na eternidade. Esse é o motivo da nossa esperança. Sabemos que nós estamos indo para a glória. Ele nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Essa é a herança maravilhosa para a qual nascemos. Tudo que começa com a graça de Deus sempre conduz à glória de Deus. Não tem como ser diferente. É uma promessa de Deus, que tudo que começa com a graça, com o favor imerecido, aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa com essa graça, e tudo conduz à glória de Deus. Nós estaremos na presença da glória de Deus, quando nós vimos que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas aqui, no momento que nós recebemos Cristo, Ele vai nos conduzir à glória de Deus, nós vamos reconhecê-lo, nós vamos estar na presença dEle na eternidade. O caminho pode ser difícil,
mas conduz à glória. E isso é o que importa. É isso que realmente nós devemos ter no nosso coração, porque a palavra nos dá essa certeza de nós estarmos com Ele na eternidade. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas a que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então nós temos que estar com o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, olhar realmente para a esperança que Ele vai nos conduzir para a glória de Deus. Se Cristo voltar, seremos arrebatados, mas se não, quando Ele voltar, nós estaremos saindo realmente nós estaremos nosso corpo glorificado e nós estamos na eternidade com Ele. Essa realmente é a esperança do cristão, de estarmos aqui momentaneamente, mas sabemos que nós morremos aqui, nós estaremos nos braços de Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a graça de Deus que nos concede realmente esse favor, essa bondade, e nos transporta realmente para que nós possamos estar presente na glória de Deus, no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus. Então nós precisamos andar com uma vida realmente que seja olhando para o autor e consumador da fé, olhando para os valores absolutos da palavra de Deus, sabendo que nós somos um povo separado para glorificá-lo e separado da influência do pecado, e as nossas atitudes devem revelar Cristo a outras pessoas. E ainda ele colocando os motivos no qual nós devemos realmente, os motivos para a atitude da esperançosa que nós temos. Sabemos que as provações constroem o caráter cristão. O 1 Pedro, capítulo 5, 10 diz assim: o termo grego traduzido por aperfeiçoar significa equipar, ajustar, encaixar. É traduzido como consertando as redes. Em Mateus 4, 21, Deus usa vários instrumentos para equipar as pessoas para a vida e o serviço, e o sofrimento é um deles. Outros meios de operar em nós são a palavra de Deus, em que perfeitamente somos habilitados, e o mesmo que plenamente equipado, o Salvador do céu nos aperfeiçoa para que façamos sua vontade e realizamos sua obra. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele vai nos equipar, Ele vai nos ajustar, Ele vai nos encaixar nos propósitos deles, Ele vai nos dar condições para que nós possamos andar de acordo com os valores que Ele tem realmente de santidade. Ele vai nos ajudar, por isso que nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos que Deus esteja nos conduzindo, fortalecendo, fazendo com que nós possamos conhecer esse Deus e nós nos colocarmos sob a vontade dEle, colocarmos realmente sobre a palavra dEle, sobre os preceitos dEle, os valores absolutos dEle. Ele vai nos dar a condição de equipar, ajustar e encaixar, como nós vimos em 2 Timóteo, no verso 16, que toda a escritura foi inspirada por Deus, e ela tem uma utilidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Em gratidão a Deus, nós vamos realmente estar dispostos a servir a Deus, a glorificar a Deus, olhando realmente que as pessoas ao nosso lado, e nós temos o desejo de poder compartilhar dessa alegria, desse Cristo, da salvação através de Cristo. Nós vamos ter o desejo de compartilhar com outras pessoas o que Deus tem feito em nossas vidas, transformando as nossas vidas, e isso que nós temos o desejo, a alegria, para que nós possamos compartilhar dessa alegria com outras pessoas. Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 21, diz assim, 20 e 21, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoa em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Senhor dos exércitos.
Ele vai nos dar condições para que nós possamos cumprir a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Somente Cristo vai nos dar condições para que nós possamos glorificar a Deus, para nós podermos receber a imagem e semelhança de Cristo, os valores de Cristo, a humildade de Cristo, o amor de Cristo, a humildade de Cristo, aquilo realmente do amor que Cristo teve por todos nós, e nós vamos nos apropriar desse amor e vamos ter condições de realmente compartilhar com a igreja, compartilhar com a sociedade, onde quer que nós estejamos, para que isso possa realmente afetar outras pessoas, como nós fomos afetados pelo Evangelho de Deus, através de Cristo Jesus, e a nossa esperança é estar com Ele na eternidade. Então nós vimos que o apóstolo Pedro, nesse texto de 1 Pedro, que ele fala sobre a graça de Deus, ele está nos dando aqui que nós sejamos humildes, nós sejamos vigilantes e sejamos esperançosos. Essas são as demonstrações no qual ele nos traz aqui nesse texto. Devemos ser humildes, vigilantes e esperançosos, porque a própria graça de Deus, o favor imerecido, a bondade de Deus, somente Ele pode nos transformar, só pode Ele mudar o nosso caráter, só pode Ele mudar os nossos objetivos, os nossos propósitos, os nossos alvos, porque Ele vai mudar realmente, porque os nossos olhos vai ser em gratidão a Deus, e nós queremos fazer tudo para glorificá-lo, exaltá-lo. Uma vida transformada em Cristo Jesus é uma vida no qual nós temos o desejo de andar na presença de Deus para glorificá-lo e exaltá-lo. Amém? Nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela Tua palavra que o Senhor tem nos dado tão grande conforto em nossos corações, tem nos dado, ó Pai, a esperança de estarmos contigo na eternidade, meu Deus. Obrigado pela tão grande salvação através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Nós sabemos que nós não merecemos, mas pela Tua promessa, aquele que recebe Cristo como o Senhor e o Salvador, tem a certeza de estar contigo na eternidade, é a Tua promessa. Obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado pelo apóstolo que o Senhor inspirou para escrever esse texto, Senhor, e ele nos trouxe essa mensagem de esperança, a mensagem mesmo da graça do Senhor, para que nós possamos reconhecer quão grande és Tu, Senhor, como soberano, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e a vida dos nossos irmãos na Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém.